Pois é, gente, Jovens Titãs em Ação é o desenho com mais aparições de outros personagens animados. Você acredita? Pra você ter uma ideia só do grupo de personagens do Looney Tunes, fora o Patolino, que a gente falou na parte 1 desse vídeo, ainda aparecem o Frangolino, o Taz, o Eufrazino, o Gaguinho, o Frajola e o Piu Piu. Isso sem falar do Willy Coyote e o Papaléguas, que também estiveram na primeira lista que a gente fez. E é claro que não ia poder faltar o Pernalonga, que é como se fosse o Mickey da Warner, que não aparece só nesse episódio, mas em outros também. E a gente tá só começando, porque trouxemos mais 15 aparições de outros desenhos nos Jovens Titãs em Ação e esse é só o primeiro. Pega a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Team Videos. Todo mundo sabe que a relação do Batman com o Robin é extremamente próxima, já que um é mestre e o outro é aprendiz. Por isso, o morcegão, depois dos 5 personagens principais, sem dúvida é o que mais aparece no desenho, principalmente nas lembranças do Robin. Mas também existem outras 2 menções e aparições bem interessantes dele. Uma delas é uma releitura da abertura da série animada do Batman de 92, onde o maluco dos controles literalmente recria a cena porque ele é muito fã do Batman. E até apanhar dele é motivo de alegria. This is so cool! No! No! Batman is beating me to a pulp! Outro caso se refere ao sucessor direto da série animada do Batman, chamado Batman do Futuro de 1999. Ele apresenta Terry McGinnis no manto de Batman, e sendo tutelado por Bruce Wayne. E no episódio em que os Titãs estão em um local repleto de filmes de desenhos clássicos, ele aparece bem na capa. Os Titãs sabem que referências ao Batman são sucesso, porque praticamente todo mundo gosta do Defensor de Gotham. Space Jam é um filme de 1996 muito legal, que traz Michael Jordan jogando no mesmo time de basquete dos Looney Tunes contra aliens para salvar a Terra. Em 2021 foi lançado Space Jam 2, com LeBron James no lugar. Para divulgar o novo filme, os mesmos alienzinhos que aparecem no primeiro aparecem no episódio dos Jovens Titãs. Eles até mesmo copiam os poderes dos Titãs, menos o do Robin, já que ele não tem. Essa é uma das equipes menos famosas de heróis da DC, formada por integrantes um pouco bizarros e que é mais conhecida por ter sido a equipe anterior que o Mutano fazia parte. Nesse episódio a gente vê que o Mutano apresenta a sua antiga, entre aspas, família para os Jovens Titãs. Depois, em outro, o Homem-Robô que faz parte da patrulha e o Cyborg se conhecem melhor e se tornam amigos, já que eles têm muitas coisas em comum, como o fato de serem meio humanos e meio máquina. No fim, todos ficam amigos. Falando em bizarrice, um dos personagens mais intrigantes e sinistros da DC Comics, sem dúvidas, é o Monstro do Pântano. E como ninguém escapa dos Jovens Titãs, até mesmo o Protetor da Natureza faz uma participação no episódio em que eles estão tentando reescrever histórias de origem de personagens como a Mulher Maravilha. E a gente pode ver que na mesa tá o próprio Monstro do Pântano, que parece que não gostou muito da versão do Robin e companhia. Você com certeza percebeu que a gente assiste muitos episódios para criar essa lista para você. Então dá essa moral aí e se inscreve no nosso canal para não ficar de fora dos nossos próximos vídeos. Posso contar com você? Super Mario é um dos games mais vendidos e jogados do mundo. E é claro que os animadores dos Jovens Titãs são fãs dos irmãos encanadores. Em um dos episódios, Mutano, Cyborg e Robin são jogados pelo Trigon, pai da Ravenna no submundo. Quando o Cyborg faz uma varredura, a gente pode ver 2 caveiras com chapéus iguais ao do Luigi e do Mario. Em outro, eles fazem uma disputa de bigodes que é vencida pelo Robin, que usa um chapéu muito parecido com o do Mario. Quem não curte esse jogo é porque nunca jogou ou assistiu ao filme. Eu sou um fanzaço. O desenho Justiça Jovem foi lançado em 2010 e acabou em 2022, e possui a participação de vários membros dos Jovens Titãs, como o Robin e o Mutano. Na realidade do desenho dos Jovens Titãs em Ação, eles são rivais,
Mas, como a gente sabe, o Robin e companhia não levam nada a sério, o que faz deles motivo de piada pro Justiça Jovem, que tem a Miss Marty, o Aqualad e o Superboy aparecendo. Sendo assim, os Jovens Titãs resolvem ser sérios daquele momento em diante, mas eles exageraram e a equipe acaba se separando para sempre. Tudo isso por causa de uma caixinha de suco. Isso que é seriedade, não concorda? Talvez você seja muito jovem e não conheça. Mas na década de 90, a Cartoon lançou um desenho lendário de um super-herói meio desmiolado e totalmente azul, que fazia as coisas mais insanas que você poderia imaginar. Seu nome? Freakazoid. E aí um vilão das antigas aparece para ajudar o vilão Cérebro. Então a equipe dos Titãs deduz que para ajudar eles o ideal seria um herói da mesma época. E aí eles escolhem o Freakazoid. Aí já viu, né? Um grupo de heróis sem juízo juntos de um herói totalmente sem noção. É a receita do caos, mas com certeza serviu para matar a saudade dos fãs do Freaka. Outra aparição, essa de um personagem de filme, não de desenho, é muito divertida também. Em um dos episódios de Halloween, um personagem de um filme de comédia aterrorizante de 88 chamado Beetlejuice fez uma participação especial. Ele é um fantasma que ama perturbar tanto pessoas como outros fantasmas. E é claro que ele atormentou bastante os Titãs. Falando em anos 80, um dos maiores sucessos daquela década em se tratando de desenhos animados de ação, sem dúvida era Thundercats, a equipe de felinos guerreiros que lutavam contra o espírito das trevas Mun-Ra. 30 anos depois, a Warner lançou o Thundercats Roar, muito mais infantil e leve, e foi exatamente essa versão que fez uma aparição nos Jovens Titãs em Ação, já que a equipe menos a Estelar é grande fã do desenho. Ao longo dele, as duas equipes se encontram, e para matar a saudade da série animada antiga, até mesmo o Lion original aparece um pouco, uma bela homenagem à lenda da Espada Justiceira. Boa, Jovens Titãs! E como a gente também gosta de homenagear desenhos que fizeram história, se você também curte desenhos de heróis, comenta aqui embaixo o hashtag Titãs. A gente falou que alguns heróis como o Batman, presente na nossa lista atual, e a Mulher Maravilha e o Aquaman, da nossa outra lista, já fizeram aparições nos Jovens Titãs, mas existe um episódio em que a Liga da Justiça em peso aparece festejando, já que agora eles estão descansando, porque os brinquedos mais vendidos não são mais os deles, e sim o dos Jovens Titãs. Agora fala pra mim, isso faz algum sentido pra você? Pra mim não. Mas tudo bem. A ideia é que as duas equipes realizem uma disputa para ver quem vai ficar responsável pelo combate ao crime a partir de agora. Os Titãs perdem e assumem o manto da Liga da Justiça, pelo menos por um tempo. Ainda assim, conseguem derrotar o Darkseid. Que moral, hein? E a Liga também aparece como jurada no show de talentos que os Titãs participam. Sério, esse desenho é uma viagem só. Agora vamos falar da aparição do Super Pet mais poderoso de todos, que já teve até a sua própria série animada. Por serem uma equipe de segunda linha e não serem respeitados pelos outros heróis, quando o Superman precisa tirar umas super férias, ele deixa o Krypto com eles, junto com um livrinho de regras. Mas, como um bom cachorro, o Krypto apronta pra caramba. Ele bebe água da privada e detona o sofá da Torre dos Titãs. Esse episódio foi muito divertido. Naquele mesmo episódio em que a Mulher Maravilha e o Monstro do Pântano aparecem, também surge esse outro personagem que a maioria de vocês provavelmente nem faz ideia de quem é. O detetive Chimpanzé faz parte do hall de heróis da DC Comics, mas que não são muito conhecidos. Mesmo assim, a aparição dele tá na nossa lista porque a gente gosta de dar voz aos desconhecidos. E é claro que o crossover entre os Jovens Titãs em Ação e os Jovens Titãs clássicos não poderia deixar de estar nessa lista. O encontro entre a versão séria e a versão brincalhona aconteceu no episódio Os Jovens Titãs Encontram os Jovens Titãs, que foi lançado em 2019. Basicamente, essa foi a realização de um sonho para milhões de fãs das duas séries. Juntos, eles se reuniram para lutar contra o pai da Ravenna, e no final deu tudo certo.
como sempre. Ver os Jovens Titãs clássicos com certeza mexeu com as emoções de muitos de vocês, não é mesmo? E para fechar com chave de ouro, essa não é uma aparição na série dos Jovens Titãs, mas uma aparição que membros da equipe fizeram em um especial criado pela Cartoon Network, principalmente a Ravenna representando o time, junto com outros personagens de desenhos consagrados, como o Ben 10, a Garnet de Steven Universo e o K.O., que participam de uma jornada para salvar a dimensão dos desenhos. Esse crossover foi simplesmente épico. Se a Cartoon quiser fazer outro desse, com certeza eu não teria nada contra. E você? Eu vou cruzar os dedos aqui. Também acontece a aparição de 3 das maiores vilãs de Gotham City: Arlequina, Era Venenosa e Mulher Gato. As inimigas do Batman simplesmente recrutam Estelar e Ravenna para sua equipe de patinação. Isso só acontece nos Jovens Titãs. Também quando o Aquaman, pro azar do Robin, forma um par com a Estelar em um programa de namoro. Mas ela o troca por um poste de afiar unhas para gatos. Tadinho do Aquaman. Essas foram as outras 15 aparições e referências incríveis que a gente separou para você em Jovens Titãs em Ação. Fala a verdade, você não imaginava que teriam tantas, não é? Foi divertido estar com você até agora. E exatamente porque a diversão não precisa acabar, a gente separou 2 vídeos para você escolher um e continuar se divertindo. Valeu e até a próxima!